Agora vamos ver o modelo OADA, modelo oferta agregada, demanda agregada, ou AS do inglês, AS e AD. Esse primeiro gráfico ele é muito similar ao gráfico de oferta e demanda da microeconomia. Só que no preço aqui nós temos um nível de preço que é o nível geral de preços, já que nós estamos tratando de macroeconomia de agregados econômicos. O que acontece se o produto, se a renda nacional, a produção nacional aumenta? Agora, nesse caso aqui, antes a gente tinha analisado na curva ISLM apenas com o mercado monetário e financeiro. Vamos acrescentar nessa análise agora o mercado de trabalho. Vamos pensar o que acontece se aumentar a produção nacional. Aumenta o produto nacional, né? Aumenta o emprego. Se aumenta o emprego, diminui a taxa de desemprego. Se diminui a taxa de desemprego, é simples. O que é que os trabalhadores empregados vão querer? Que aumente o salário, já que a oferta e demanda, né? Como não vai ter muita gente desempregada para substituir essa pessoa, ela vai pleitear o aumento do salário dela, porque sabe que vai ser difícil o empregador encontrar outro substituto para ele. Como aumenta os salários nominais, esse aumento ele leva a um aumento de preço dos preços fixados pelas empresas. Então aumenta o custo de produção. Se aumenta o custo de produção, aumenta o nível de preços. A gente vai falar agora de nível esperado de preço. O que é um nível esperado de preço? É aquele valor de preço, de aumento de inflação que eu estou supondo que vai ter. Então suponha que se esteja esperando que haja uma inflação, um aumento de preço, se esteja esperando, não é real, né? Supondo que se esteja esperando um aumento de preço. O que vai acontecer? Esse nível esperado de preço, dado um mesmo nível de produto, esse YN aí, que é o produto natural, com a taxa de desemprego natural, que a taxa de desemprego natural é aquele desemprego que naturalmente existe. Tá? Você está lá em pleno emprego, mas existe uma taxa natural de desemprego, que sempre vai existir. Né? Sempre aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, ainda não querem trabalhar ou que não estão procurando emprego. Então, essa é a taxa natural de desemprego. Então, supondo um produto natural ou uma taxa de desemprego natural, se você espera que o produto, que o preço vai aumentar, o que vai acontecer? Ele de fato vai aumentar. Por que ele vai aumentar o preço? Porque, como você está esperando um preço mais alto, ele vai levar a um aumento dos salários. Como vai aumentar os salários? A gente já sabe que o aumento do salário leva ao aumento de custo, que leva ao aumento da oferta. Então, o gráfico vai se deslocar de A para A'. Então, vai haver um deslocamento da curva de oferta. Então, veja que eu falei de aumento de nível de preço, não foi do preço em si. Estou falando de preço esperado. A elevação do nível de preço esperado vai deslocar a curva para cima. Na demanda agregada, o que eu tenho? Quando eu tenho um aumento no nível de preços, quando ele passa de P para P', o que acontece? O meu estoque de moeda ele vai diminuir. Por que o estoque de moeda vai diminuir? Porque a minha moeda, eu não falei anteriormente, mas eu tenho a moeda, eu tenho ela também, né, o valor real dela e o valor nominal. Então, se eu dividir isso aqui por P, eu tenho, pelo nível de preço, né, eu tenho o valor dela real. Então, o nível de preço, que é a inflação, ela vai corroer a moeda. Então, se você aumenta o P, você está diminuindo esse quociente aqui. Ó. Você está diminuindo que esse quociente aqui é o meu estoque de moeda. Então, se você aumenta os preços, a moeda não vai valer. A moeda que estava lá em circulação, ou que estava com você, ela já não vai valer aquele mesmo valor anterior. Então, vai valer menos. Como diminui o seu estoque de moeda, o que acontece quando diminui a oferta de moeda? Quando diminui a oferta de moeda, vai aumentar os juros. Como aumenta a taxa de juros, né, porque sua quantidade de moeda diminuiu,
Sua taxa de juros, que é o preço da moeda, vai aumentar. Como o I aumenta, então, como o I aumenta, vai diminuir o investimento. Como diminui o investimento, vai diminuir a demanda agregada. Vai diminuir o produto, que vai diminuir a demanda agregada. Então, por isso que ele vai passar. Quando aumenta de P para P', o produto vai reduzir. Por isso que essa curva ela tem esse formato. À medida que o produto aumenta, o nível de preço vai diminuindo. Como é que se desloca a curva de demanda agregada? Aqui é simples de ver. Se eu tenho, por exemplo, um aumento nos gastos do governo, o que vai acontecer? Ao mesmo nível de preço, P, eu vou ter um aumento, como aumento o gasto, e aumento demanda agregada. Eu vou aumentar produto, vou aumentar a demanda agregada. Então eu aumento a demanda agregada, eu aumento o produto. Então por isso, ao mesmo nível de preço, o gráfico vai deslocar para a direita. E aí eu tenho um equilíbrio de curto prazo. No caso, se eu tiver uma expansão monetária, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma expansão monetária, eu vou deslocar a curva de demanda agregada para a direita. Da mesma forma, se eu tiver uma política fiscal expansionista. Então, sempre que eu tenho política monetária ou política fiscal expansionista, eu desloco a curva da demanda agregada para a direita. Se eu desloco para a direita, meu produto vai aumentar, mas em compensação eu vou ter um aumento de inflação, o meu nível de preço vai aumentar. Se eu tiver uma política fiscal contracionista, minha curva vai DA. Olha que quando eu falo em política fiscal e política monetária, eu estou falando de demanda agregada, mercado de bens e serviços, na política fiscal, na política monetária, mercado monetário. Se eu estou falando mercado de trabalho, é minha curva OA. Então aqui eu venho para cá. Se eu venho para cá, meu produto vai diminuir e minha taxa e meu preço vai diminuir também. Meu nível de preço vai diminuir.